Olá, boa tarde a todos. Como está o áudio? Todos nos escutando? Vocês estão nos escutando? Deem um ok para nós podermos iniciar. Todos estão escutando? Ok, muito bom, então. Eu estou colocando aqui já, sejam todos bem-vindos. Todos estão entrando já aqui. Bem-vindos, então, ao nosso 5º webinar desta série. Como é que está a construção civil e como nossa empresa deve agir? Nesse 5º webinar, nós falaremos sobre a construção civil sob a nova perspectiva. Na verdade, é a nova construção civil. Nós estamos aqui com vocês, com nossos 5 ilustres participantes. Eu gostaria aqui também de apresentar Walter Frigieri, que irá moderar conosco. Walter é o diretor da área de mercado da Associação Brasileira de Cimento de Portland, a ABCP, que é uma das realizadoras deste seminário, juntamente com a Eto Soluções, a Construliga e o Sebrae Nacional e o SNIC. Olá, Walter, boa tarde, tudo bem? Oi, Davidson, tá ótimo o áudio, expectativa muito positiva aí, porque os nossos palestrantes de hoje podem acrescentar muito aí para a gente. Sim, o objetivo, né, Walter, dessa nossa discussão hoje, desse debate, é trazer para os nossos empresários a realidade do que é a nova construção. Não adianta mais a gente falar de contexto, nem de conjuntura. A gente quer saber agora o que nós temos que fazer, né? Como é que nós vamos atuar aqui. E nós teremos aqui hoje, participando conosco, quero que dê boa tarde, né? O Alexandre Cordeiro, o Superintendente Nacional de Construção da Caixa. Olá, Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, agradeço o convite aí, parabenizo aí pela iniciativa do Sebrae, de todos os parceiros, e será um prazer participar dessa agenda, dessa reunião com vocês. Muito bem, seja bem-vindo, viu? Nosso muito obrigado aí à Caixa Econômica também. Quero apresentar aqui, logo que ela está ali com a gente, Marcelo Cavalheiro, da Rede Casa Nossa de Material de Construção. Ele é engenheiro, empreendedor, conselheiro, já tem grande e larga experiência em iniciar novos negócios, né, de grande interesse, negócios de sucesso. Olá, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer estar na presença de todos aí. Obrigado. Isso, em breve você estará aí conosco, né? E o Mauro Campos, fundador, sócio da CEPLAN, também lá do Sinuscom, no Rio de Janeiro, regional de Volta Redonda, né, Mauro? É isso aí. Seja muito bem-vindo aí, uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar nesse programa tão produtivo, tão benéfico para esse momento dessa webinar, da Etos, da ABCP, enfim, dos parceiros, e eu acho que é isso aí, é a hora de preparar as empresas e todos nós. Sim, muito bom. E dentro em breve nós teremos aqui também o Mário William. Mário William, ele é presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, e muito em breve ele estará aqui conosco. Iniciando já, então, as nossas discussões, nós gostaríamos de abrir esse webinar falando de como é a construção no Brasil segundo a Caixa e as visões de futuro. Eu quero convidar, então, Alexandre, agora com você, como é que a Caixa está vendo essa nova construção, né, se é que sim podemos dizer? Bom, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Em que pese nós estarmos vivendo aí essa certa incerteza do tempo que nós levaremos com esse problema da pandemia do coronavírus e toda a volatilidade atual, nossos cenários, observamos que na construção civil, os indicadores específicos da construção civil são muito favoráveis à continuidade e à perpetuidade dos nossos negócios, com uma certa resiliência logo após o término da pandemia. Então, a nossa tendência é que tenhamos uma recuperação numa espécie de V. Então, a gente tem uma tendência natural, por conta de todas as questões da quarentena, de queda, e, particularmente, uma expectativa de que, rapidamente, os movimentos que vinham acontecendo, relacionados, em especial, ao crédito imobiliário e à construção civil, eles devem retornar rapidamente, até por conta de todas essas questões de taxa de juros hoje sob controle, também a inflação sob controle, temos funding, temos uma estrutura de cadeia da construção civil bastante bem organizada, preparada para dar esse novo salto que se precisa. Mas, né, nesse momento em que as relações elas tiveram a necessidade de que fossem revistas,
é importante sempre ressaltar que é sempre nesses momentos que tudo aquilo que a gente vinha estudando ao longo de muito tempo, e na Caixa isso não foi diferente, nós tivemos a oportunidade de que esses temas fossem priorizados para que a gente pudesse estar dando um salto, inclusive, de qualidade em todas as relações dos negócios, né, que têm relação com a moradia, com a construção, com o financiamento, com o processo de venda de todas as empresas. Então, de maneira bastante objetiva, nós já implantamos e estamos em fase de implantação de uma série de medidas e negócios que, na nossa visão, farão parte da nova construção civil, que breve e que, na verdade, por uma necessidade, ela já está acontecendo. Eu vou exemplificar algumas para os senhores, e eu penso que toda a cadeia da construção civil e todos os atores envolvidos no negócio crédito imobiliário, no negócio relacionado às transações imobiliárias, vão precisar se modernizar para que a gente continue perpetuando com qualidade esse negócio. Então, como exemplos, nós já implantamos o processo de acompanhamento de obra sem a necessidade, por exemplo, de uma vistoria essencialmente física. Então, hoje, por exemplo, nós estamos, para os nossos clientes construtores que produzem os empreendimentos, nós estabelecemos rotinas onde a gente utiliza outros meios de apurar que a obra está em evolução, e estamos programando e mantendo as liberações para que as obras continuem, assim como também tínhamos estudos e estamos avançando em peças técnicas automatizadas sem a necessidade de que haja essa inter-relação direta com os nossos clientes, sejam os que produzem individualmente, a pessoa física, ou os que produzem em conjunto. Também implementamos os atendimentos virtuais. Hoje, tanto a pessoa física, nós já, por exemplo, estamos promovendo entrevistas à pessoa física por meios alternativos, por meios eletrônicos, assim como também estamos nos relacionando com os nossos clientes, pessoa jurídica, através de meios eletrônicos. Tivemos um impulso extremamente bem-vindo e necessário, que são de todos os processos relacionados, desde o interesse de uma pessoa, de um cidadão, de uma família, comprar o imóvel, até a possibilidade da transferência do registro desse imóvel em cartório ocorrer de maneira eletrônica. Então, nós já estamos implantando isso em várias regiões do país, em piloto, para que a gente possa estar estudando, trabalhando, e o nosso objetivo é que, breve, nós teremos a condição de ter toda uma originação de compra e venda eletrônica, que a gente costuma denominar de zero papel, sem a necessidade de uma interação física, que uma pessoa compre um imóvel morando na Europa, de alguém que esteja vendendo nos Estados Unidos, um imóvel no Brasil, e que nós consigamos fazer toda essa transição sem a necessidade de que haja a interação física de visitas e relações e papéis transitando nesse processo de compra e venda. Então, esse salto, a gente está preparado na Caixa Econômica, já estamos dando ele, e a gente entende que, diante dessas novas necessidades das relações sociais, também nós teremos os outros atores envolvidos, e já temos aí toda uma legislação sendo aperfeiçoada, e também os próprios cartórios com interesse nesse processo. Os nossos sistemas de crédito imobiliário, seja uma pessoa física, seja a pessoa jurídica, já estão 100% preparados, e nós estamos atuando com a transmissão eletrônica de documentos. Então, quando nós vamos contratar hoje com uma empresa, por exemplo, a produção de um empreendimento, a própria empresa insere os seus documentos dentro de um processo eletrônico lá do escritório dela, e as nossas áreas técnicas, engenharia, jurídico, área de crédito, utilizam-se desses documentos para realizar também de maneira automatizada, através do computador, sem papel, as análises. E, enfim, temos... eu não tenho a mínima dúvida que, dentre os próximos passos, as próprias campanhas de venda, de financiamento,
elas passarão a ser eletrônicas, e eu não tenho dúvida também que um dos grandes projetos que a gente breve deve surpreender vocês é com um feirão online, inclusive, a Caixa intermediando e participando de todo esse processo. A Caixa tem 70% hoje do mercado de crédito imobiliário do país, mais de 400 bilhões em crédito, de uma carteira de aproximadamente quase 700 bilhões no país, e nós também implementamos, para poder garantir a dinâmica do negócio de crédito imobiliário, uma série de ações que permitem liquidez aos nossos parceiros empreendedores, os empresários da construção civil, com uma série de medidas de antecipação de recursos dos projetos, com uma série de medidas que postergam o recebimento do nosso capital empregado. Também a pessoa física, a gente está dando uma série de possibilidades de aderirem a pausas, pagamentos parciais, carência em seus financiamentos, porque essa é uma ação tanto de proteção nossa de carteira, quanto uma ação que a Caixa, como um banco que detém esse mercado de crédito imobiliário, a maior quantidade dele, nós entendemos que é fundamental para garantir a sustentabilidade desse nosso negócio para o futuro também. Diante disso, eu concluo aqui as minhas primeiras considerações e estarei aberto aí para depois participar com os senhores. Quero agradecer aqui, Alexandre. A gente nota a importância dessa visão de olhar a digitalização do nosso negócio, né? Temos isso, acho que esse é o novo modelo da construção, nós somos forçados a entrar nisso, né? E gostaria de aproveitar de convidar você que está participando, já trazer suas considerações aí para o chat, já coloque suas perguntas, que a gente quer fazer de uma forma bastante interativa. Okay, mas muito obrigado, Alexandre, continua aqui, que eu tenho certeza que nós ainda discutiremos mais sobre isso. E agora, Walter? Na continuidade aqui, nós convidamos o Mário William. O Mário William, esse ano, assumiu a presidência da BNT e nós demos um desafio forte para o Mário aqui hoje, né? Porque a gente sempre vê norma como a garantia do estabelecido, digamos assim, né? É a nossa garantia de qualidade. Mas o desafio de hoje aqui nesse webinar é o Mário falar como que a BNT pode ser um elemento de transformação, como que ele pode apoiar a transformação. Colocamos esse desafio, o Mário aceitou, então, Mário, você aí com a palavra. Obrigado, Walter. Estão me ouvindo? Sim, Mário, tudo bem, pode falar. Ok. Obrigado pelo convite, é uma honra participar dessa live aqui com vocês. Realmente o que o Walter falou e que também o representante da Caixa apresentou, nós temos hoje uma situação totalmente diferente em termos de normalização. Aquilo que a gente previa acontecer 10 anos com essa pandemia está acontecendo já agora, mês que vem. Tanto que a BNT, o sistema de normalização, o tempo de elaboração de uma norma de 1 ano, 2 anos, até tivemos normas de 5, 6 anos para serem elaboradas, não suporta mais esse tempo. A necessidade é muito rápida. E o grande exemplo que nós temos agora, na prática, a primeira prática recomendada, que é um documento que tem caráter normativo, não é uma norma. Qual é a diferença entre norma e prática recomendada? Norma é um documento frio que diz cumpra-se, né? Tem que atender aquelas especificações mínimas exigidas. A prática recomendada é um novo documento normativo que detalha mais, pode ser, ela é mais detalhada, é mais didática, né, e consolida várias outras normas num documento só, e que também tem caráter normativo, e é muito mais ágil de se fazer. Então, o exemplo que nós temos agora, com a pandemia, é que em 15 dias foi elaborado um documento, uma prática recomendada de máscaras respiratórias para uso não profissional, quer dizer, não hospital, para o uso doméstico no nosso dia. Então, hoje, essa máscara será um acessório do nosso dia a dia corriqueiro, né? Exemplo que no Japão, que já tem essa cultura, essa tradição de usar por qualquer tipo de gripe, máscaras tiveram
o menor índice de contaminação. Então, ontem foi lançado esse documento novo, em 15 dias foi elaborado, e a Anvisa participou da elaboração, endossou, Anvisa e Metro, então já está na prática. E a semana que vem, no dia 8, vai ser lançado uma outra prática recomendada de respiradores, que é o grande problema hoje, crucial, dessa pandemia. Então, em 15, 20 dias, vai ser lançado, do dia 8, também, esse documento. Então, estou mostrando do exemplo prático que está acontecendo agora, porque na construção civil nós vamos ter que agir dessa maneira também. Tá? Eu digo o seguinte, nós temos 2 bons gargalos para a construção civil, que normas mais aplicáveis, normas mais práticas, né, como uma prática recomendada, que internacionalmente é conhecido como guia da ISO, né, e também, fundamentalmente, a questão da desburocratização. O representante da Caixa estava dizendo já a desburocratização da Caixa com relação a cartórios, a registros, né, atendimento online. Eu digo que o grande problema nosso da construção civil é a questão da desburocratização urgente. É necessário a questão ambiental, né, licença ambiental, a questão do Código de Obras, pela Constituição do Brasil, qualquer prefeitura pode estabelecer um Código de Obras, e isso hoje em dia é inadmissível, você precisa ter, como nos Estados Unidos, um Código de Obras referência, né, e separar o que é a capacidade, a condição de legislação das prefeituras. A prefeitura tem que legislar sobre o uso e ocupação do solo. O desempenho físico do edifício é um só, o pé direito é um só, e com isso, né, se a gente tiver esse Código de Obra padrão, onde ele pode ser alterado em determinadas regiões, em função da cultura, em função climática, mas ele é essencialmente um único código de obra só. Isso vai possibilitar das empresas construtoras, projetistas, que constrói, por exemplo, do Rio Grande do Sul a Manaus, usar o mesmo, unificar os seus procedimentos, os seus equipamentos. Então, essa parte da desburocratização e a parte da questão da normalização, uma normalização mais rápida, focada no desempenho, focado na montagem, na industrialização da construção, é o que a ABNT agora vai trabalhar daqui para frente, já está trabalhando nesse sentido. Muito bacana ver a convergência entre a Caixa e a ABNT, no sentido de sair da agenda negativa. Nós estamos falando basicamente que, dado uma crise, né, nós estamos desenvolvendo instrumentos para além da crise, né, para além do que a gente tinha no passado, né. Então, isso, inclusive, do ponto de vista de sistemas construtivos inovadores, e todos os gargalos que a construção civil tem, com certeza, essa nova orientação da ABNT aí sob a direção do Mário, com certeza vai ser um acelerador. Nós vamos explorar um pouco mais isso no debate. Davidson, quem é o nosso próximo aí a falar? Então, agora eu quero convidar aqui, nós vimos, né, Walter, essa visão da área de construção do lado da instituição, né, do lado da Caixa Econômica, de que maneira a gente vê esse ponto de nós construirmos nosso negócio dentro de uma plataforma sólida, física e digital. Ao mesmo tempo, quando a gente vê a necessidade de nós nos reinventarmos como norma, não como coisas que nos barrem, né, mas que nos deem continuidade, para que os nossos negócios possam ser viáveis. Por isso que agora, Walter, nessa questão de modelo de negócio, deixa eu abrir aqui a tela, né, é melhor para nós conversarmos assim, nessa questão falando de negócio, Walter, eu queria convidar aqui o Marcelo Cavalheiro, que vai falar sobre essa questão dos negócios, o que o investidor pode olhar, como que eu tenho que, assim, olhar para a construção, nessa nova construção. Eu olho como uma oportunidade, Marcelo, como que você está enxergando isso, como que eu tenho que me posicionar agora, pensando como empresário da construção? Traz para a gente um pouquinho dessa sua experiência. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos sem áudio. Isso aqui. Oi. Está ouvindo? Voltou o áudio, pode continuar. Tudo ok. Voltou. Dando continuidade, inclusive, o que tanto o Mauro quanto o Alexandre falaram, o que a gente percebe, e que se as empresas não forem
organizadas, tiverem profissionalismo, a coisa vai ficar um pouco esquisita, né? Nessa crise a gente tem provas claras que empresas organizadas, que têm gerenciamento, que têm governança, que fizeram o dever de casa, e o dever de casa, o mínimo, elas conseguem ter acesso a capital e elas conseguem ter oportunidades maravilhosas. Eu estou vendo, por exemplo, a Caixa mostrando tudo o que eles estão fazendo, e num espaço muito curto de tempo, a BNT abrindo, vamos dizer assim, o coração para as coisas andarem de forma muito rápida. Os pequenos empresários da construção, eles têm que fazer isso também. Eu vejo, a minha experiência é muito focada em varejo, a minha carreira inteira, e no varejo específico de construção, eu vejo que a gente está num passo atrás, e esse passo ele tem que ser muito acelerado e muito rapidamente, e eu acho que esse momento é um momento vital para a gente ter uma mudança de comportamento. As lojas como um todo, se a gente reparar, é só andar na rua, né? As lojas, elas precisam ter um gerenciamento de categoria, ou seja, as pessoas precisam saber minimamente o que elas têm no estoque. Hoje, o estoque das lojas está na cabeça do lojista, né? Falta informatização, falta gerenciamento, boas práticas, falta um plano de compras de forma que você possa ter visualização do teu fluxo de caixa. São raríssimas as pequenas empresas, porque o sujeito fica o dia inteiro em cima do caixa, ele não consegue fazer um planejamento. Então, as empresas precisam mudar essa página, né? Nesse período de pandemia, várias linhas de crédito com taxas de juros absolutamente generosas foram disponibilizadas para todos os empresários do Brasil, mas que estavam minimamente organizados, né? E grande parte desse dinheiro não está chegando aos pequenos empresários, justamente porque eles não têm esse mínimo de governança e organização. O Brasil é cheio de empresários criativos, com muita vontade de trabalhar, trabalham muito, 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 muito. Eu acho que não tem país que trabalhe tanto quanto a gente, né? Está na hora da gente trabalhar um pouco mais certo, né? E de forma que a gente possa visualizar o negócio e ver as perspectivas do negócio. Quando chega um determinado momento, a gente está tendo uma mudança, e vai ter uma mudança de comportamento do consumidor, por conta disso tudo que está acontecendo. Você vê, as vendas online estão explodindo, né? A maioria das lojas não está preparada para fazer venda online, e não adianta querer, tem que começar a se preparar agora, e se preparar rápido, porque a tecnologia já existe, é barata, existem operadores logísticos espalhados pelo Brasil inteiro, e esse é um caminho sem volta, não existe isso. Mas minimamente você tem que ter passos antes de uma venda online, que a venda online você vai ter que ter, né? Hoje em dia, no Brasil, você ainda está na fase de ter poucas grandes cadeias de varejo e uma capilaridade enorme de pequenas lojas. Se essas pequenas lojas não se organizarem, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado absolutamente concentrado, porque não existem mais lojas pequenas. Aqui, as lojas pequenas, elas oferecem um serviço muito bom de orientação. Só que falta todo... Eu vejo lá na Rede Casa Nossa, onde eu participo do conselho, um mínimo de relayoutização de lojas, um mínimo de controles, a venda explode. Você bota uniforme na turma, muda a iluminação, a venda explode. O consumidor está ávido a mudanças. E, nesse momento, a gente ainda tem um mercado que o mercado precisa dar esse passo à frente. Eu acho que daqui para frente, e esse mercado é o mercado de material de construção, nesse momento é um mercado abençoado, né? Que foi um dos mercados que continuou funcionando porque é um bem essencial, né? Por motivos óbvios, né? Tem um vazamento na tua casa e não, está tudo fechado, daqui a 3 meses o prédio pegou fogo porque não tinha o que comprar, né? Então, é muito bom fazer mudanças numa hora que você continua funcionando.
porque quando você não está funcionando, a mudança é mais difícil. Então, vamos aproveitar esse momento e repensar o negócio. Isso aí. Muito obrigado, Marcelo. E dentro dessa linha, se nós somos, por exemplo, se eu estou olhando para a construção como investidor, né? Qual que você acha que seria assim, o primeiro passo que eu deveria dar para eu não errar numa hora como essa? Eu, como empresário, estou vendo que eu preciso me reinventar, né? Que eu preciso me ajustar, vejo que a minha empresa não está dessa forma que você colocou, né? O que você entende que seria um passo agora importante que eu poderia dar? Olha, principalmente num momento como esse, que é um momento que é até difícil de pensar, né? Porque você é bombardeado para tudo quanto é canto de notícias e nem sempre essas notícias são as mais positivas, né? O melhor que você pode fazer é pedir ajuda, né? E pedir ajuda especializada. Desde consultorias, Sebrae, a gente tem muita ajuda a poder te ajudar a ser contratada, e são coisas simples. Não existe nada caro, a ajuda é boa, né? E outro tipo de ajuda, que muitos, é uma ajuda, vamos dizer assim, até grátis. Eu vejo que tem muitos lojistas que tem uma segunda geração vindo por aí, e essa segunda geração está sendo muito mais bem preparada, não só academicamente, né, mas com experiências de trabalho e experiências de vida que podem ajudar a esses empresários que estão lá 30 anos tocando seu negócio, né? Então, está na hora de abrir a mente, ganhar, vamos dizer assim, pedir ajuda, né? E essa ajuda pode vir não só de dentro de casa, temos exemplos belíssimos dentro de casa, porque às vezes você fica com ciúme de não pedir ajuda, fica com vergonha, né? Ou então você pode pedir ajuda a profissionais competentes do lado de fora, o que eu acho que é mais rápido. Sem dúvida, ou seja, precisamos de toda a ajuda possível, né? Dentro dessa linha ainda, Marcelo, você me colocou uma coisa que, lá quando a gente estava conversando, né, antes do webinar, que eu gostei muito, né? Até surgiu uma pergunta aqui, será que a coisa demora muito para voltar? Assim, a gente sabe que vai ser diferente, mas você vê que a coisa, você me colocou em uma posição muito positiva, né? Na sua visão agora desse novo cenário. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua visão do que está pela nossa frente, que eu achei fenomenal para a gente entender, né, o momento que nós estamos vivendo aí. Esse momento é um momento passageiro, né? A gente nunca passou por um momento semelhante por motivos que, assim, o mundo inteiro está passando ao mesmo tempo, né? Todas as crises que a gente teve a crise do .com, era uma crise muito localizada, a gente teve a crise internamente aqui de mudança de presidente, que a coisa toda para, a gente teve a crise financeira, a gente teve a crise das Torres Gêmeas, que era terrorismo para tudo quanto é lado, quer dizer, o mundo teve várias crises, nada como essa a não ser a Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente pegar historicamente o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, depois foi um período de bonança, né? Porque todos os governos do mundo, né, e não é diferente o Brasil, o plano que o Brasil está fazendo de dinheiro é o famoso que os economistas falam assim, jogar dinheiro de helicóptero, né? O dinheiro vai cair pelo Brasil todo, vai cair, né? De tudo quanto é jeito. Claro que a gente vai ter né, desemprego que está batendo na porta, mas se a gente souber explorar esse momento vai durar 3 meses, e após 3 meses, a gente vai conseguir ter uma alavancagem tremenda. O mercado de capitais no Brasil é um mercado hoje mundialmente reconhecido como um mercado maduro. Ele assim, você tem acesso, por exemplo, no caso específico da construção, você tem os fundos imobiliários. Isso há 20 anos atrás a gente não tinha, né? Hoje a gente tem taxa de juros baixa, né? Há 30 anos que a gente não tinha, né? Eu fui gerente de loja numa época de inflação de 80%, eu trocava a tabela de preço 3 vezes ao dia. Eu não sabia nem o que fazer. A camisa tinha preço de XY, né? Você olhava na etiqueta, aí eu dava uma tabela para o sujeito convertia o XY em R$15. Na hora do almoço eu trocava a tabela, já era R$15,50. À noite, na troca de turno, era 16. Então, todas as crises...
tem suas características horrorosas, mas essa crise específica é uma crise que, até por conta das pessoas ficarem em casa, é a hora da gente repensar não só a nossa vida, mas principalmente o nosso negócio, né? E o material de construção, volto a dizer, está abençoado, porque a receita está vindo, né? Então está na hora de pensar com receita. Isso aí é um presente de Deus, cara. Acho que está na hora da gente ouvir o Mauro Campos, né? O Mauro Campos, além de ser presidente do Sinduscol de Volta Redonda, é um empreendedor, né? Então, o Mauro Campos vai trazer para a gente uma outra visão de quem a gente costuma dizer de chão de fábrica, mas é chão de obra, né, Mauro? Então, e a importância do tema da produtividade para quem está ali enfrentando, né, o fato de ter que construir conjuntos habitacionais, enfim, entregar produto para clientes. Mauro está sem áudio, abre o seu áudio aí. Botão azul. Boa tarde a todos, quem está nos ouvindo aí, nossos parceiros. Primeiro, é uma grande satisfação ouvir todos os meus antecessores. Eu sou tido e conhecido, eu coordeno o Grupo de Construção Civil da Federação da Indústria do Rio, a FIRJAN, e sou conhecido como extremamente otimista. E eu sempre digo o seguinte, que quando você é otimista, você já sai ganhando, porque você perde grande tempo da sua vida ou do seu momento de pensamento, de planejamento na empresa, só lamentando em vez de pensar para frente. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir o Marcelo, o Mário, o Alexandre, enfim, todos vocês estão de parabéns. Agora, falando sobre produtividade, eu acho que, eu tenho certeza que isso já está na cabeça de todos, que é fundamental. Nós não vamos sair nem dessa crise e nem de nenhuma outra se nós não nos transformarmos. Nós precisamos entender que esse momento, como bem disse o Marcelo, se bem aproveitado, ele vai ser um presente. É um momento como nós tivemos uma crise em 2015, 16, 17, 18, todos vocês lembram, pós-transferência de governo, onde todos achavam que o mundo ia acabar. E sobreviveu quem? Quem passou pela crise se qualificando, quem passou pela crise descobrindo o seu papel. Eu sempre digo o seguinte, todo empresário, além do profissionalismo, ele tem que saber exatamente focar. Aonde ele quer chegar? E ter a certeza que ele vai chegar. Existe um ditado que diz, quando você está no caminho errado, quanto mais você acelerar, mais longe você vai estar do seu destino. Então, o foco é fundamental. Assim como o planejamento, assim como a logística e a qualificação empresarial. Um dos meus antecessores colocou aí a questão que os nossos empresários trabalham muito, foi o Marcelo, e que realmente é uma verdade. Como também é uma verdade que muitos foram engenheiros que deram certo, que deixaram seus empregos lá no início da vida e se tornaram construtores. Mas é diferente de ser empresário. É totalmente diferente. Então, nós precisamos, e a grande maioria precisa, se qualificar. Estar preparado, porque ser um empresário tem uma pequena diferença em ser um construtor, que é assentar tijolo, fazer a fundação e construir o prédio. É você elaborar isso tudo e ter, principalmente, isso na mente constante das mudanças. Nós estamos no momento que esse corona vai salvar dessa crise, acredito eu, quem puder não tirar o pé do acelerador. O que é que eu digo com isso? Porque o que aconteceu, o Alexandre da Caixa vai provavelmente concordar comigo, que muitos empresários que vinham em 2014, 2013, 12, 15, quando começou a crise de distrato e tudo, tiraram o pé do acelerador. Quando o negócio começou a ficar bom, 18, 19, eles não tinham rating, eles não tinham faturamento, eles não tinham os índices para conseguir um financiamento. Quer dizer, talvez todo um trabalho da Bonanza
que as pessoas só se preocuparam em ganhar, 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 e muitas vezes era o mercado favorável, os preços subindo constantemente, cometeu-se o deslize de não preparar a empresa, de não profissionalizar, de não ter uma boa contabilidade, não ter uma boa estrutura de digital, de controles, de ter a empresa na mão. É muito melhor você, eu digo isso muito, você ter uma obra com 200 unidades na mão controlada do que você ter um empreendimento de 500 que vai tocando, que vê o que vai dar. Você tem que entrar no empreendimento sabendo, eu aqui vou ganhar X. Mas não é porque você vai ganhar muito dinheiro, é porque você vai poder reduzir o seu preço de venda e conseguir ter uma velocidade de venda maior. Você vai poder entrar, cumprir a demanda mínima da nossa excelente Caixa, que tem feito um trabalho, vou fazer aqui um parêntese, maravilhoso nessa coronavírus, nessa situação de reduzir essas vantagens que o Alexandre fez. Acho que nunca na história desse país nós vimos uma instituição pública responder com tanta competência e com tanta velocidade como nós vimos a Caixa. Voltando ao meu assunto, que eu vinha dizendo, as pessoas precisam ter a obra na mão, mas não é para ganhar mais. Esse tempo é passado. Nós precisamos ter produtividade. Existe uma diferença muito grande que, às vezes, o empresário costuma não ficar atento, que é o que é lucro versus faturamento. Às vezes o empresário fica tão preocupado em faturar horrores, mas o ralo sai o lucro sai pelo ralo. Então, vai sair dessa crise, primeiro, quem tiver a obra na mão. Segundo, quem tiver preço competitivos. Eu tive um evento lá na Firjan, que nós fazemos muito, nós temos um grupo fantástico na construção civil, que eram expectativas. E na ocasião eu falei, estou falando de 3 anos atrás, e uma das soluções que eu dei foi redução de custo. Fui altamente criticado. Eu falei, eu vou adequar os meus preços. Eu vou adequar os meus preços à realidade do bolso do nosso cliente. E vou tirar da produtividade. Não vou tirar da nossa margem que nós temos certo. Então, eu acho que a solução para todos nós vai estar na redução de custo e, principalmente, em repassar essas economias para o cliente. E aí, a empresa vai poder, com a redução do custo, ela vai poder produzir mais. E com o aumento do número de produção, do tamanho dos empreendimentos, ela vai conseguir criar o mesmo bolo em espécie, em reais, vamos chamar assim, do que era a faturaria. Ou seja, é meio que uma decisão estratégica. E eu digo porque nós tomamos aqui na empresa essa decisão. Vamos fazer barato, mais barato, para fazer muito. Ou seja, eu construo 100 unidades, ganhando 40 mil por unidade. Eu vou ganhar 4 milhões. Agora, se eu faço 300 unidades a 70, eu perdi 30. Mas, em compensação, no bolo das 300 unidades, eu ganho mais. Com a mesma oportunidade que é o empreendimento que eu só cresci. Então, essa dica funcionou muito para a gente, mas muito. Hoje nós temos sucesso de venda aqui na região, basicamente por questões de adaptar preço ao volume de obras. E fez com que nós ampliássemos a nossa qualidade. Estamos hoje instalando o BIM, que é fundamental, é uma ferramenta que vai ser fundamental, já é, e será cada vez mais, porque é o que eu disse no início da nossa conversa. Eu preciso ter a obra na mão. Eu tenho que ter todo o controle para me ter a certeza que eu entrei no empreendimento e eu vou ganhar
X. Quando eu tenho essa certeza e eu posso eliminar as gorduras, que poderão vir ou não, mas todo mundo embute no preço. Se você diminui o risco e tem a obra na mão, quanto mais você tem essa certeza, mais você pode dar desconto, mais você pode atrair o funcionário e mais você ganha. Como eu disse inicialmente, eu não quero passar o meu tempo, mas eu já passei, nós precisamos ter ferramentas que a gente possa buscar todos os penduricários que normalmente nós embutimos, aquele famoso antigo da época do Marcelo, da inflação, né, Marcelo, de 80%, de 60%, de 40%, aqueles embutidos que hoje é impossível, nós temos que tirar esses embutidos. Temos a coragem de tirar esses embutidos e oferecermos ao mercado, porque é o que cabe no povo, no bolso do nosso cliente, principalmente no meu ramo, que é mais específico, Minha Casa Minha Vida. E assim nós saímos do círculo vicioso e vamos por virtuoso. Vendemos mais porque vendemos barato porque vendemos mais. Essa é uma dica que eu acho que depende de uma decisão política de cada empresa. Eu gostaria, se vocês me permitem, só de complementar, porque é muito importante. Primeiro, tomar a liberdade de agradecer o reconhecimento do Mauro, do esforço da Caixa, em especial nesse momento, mas, complementando a fala do Mauro, é um momento importantíssimo, e não é porque é um pequeno empreendedor, muitas vezes, que não tem que utilizar de ferramentas profissionais para poder rever sua missão, rever a visão para a sua empresa, fazer uma análise do seu mercado, estabelecer um planejamento estratégico e, acima de tudo, é a hora de observar aquela premissa do sucesso, em especial do sucesso do empreendedor. Nós estamos no meio de uma pandemia, costuma, pelo efeito manada, todo mundo ir para um lado. Então, a gente tem que observar o que nós podemos fazer diferente, como nós podemos inovar, para que a gente busque um caminho alternativo que vai nos permitir a manutenção do nosso negócio de sucesso. Só complementando, né, o Alexandre e o Mauro falando, eu estava lembrando de uma imagem, quando você está assim num bar com a vela, né? Você tem momentos onde o vento bate e o mar está calmo e é muito fácil qualquer barquinho chegar do outro lado. Nós não estamos nessa situação, nós estamos com o mar revolto e o vento mudando o tempo inteiro de direção. Então, quando o Mauro falou, me veio muito essa imagem, né? Quer dizer, a gente quer falar de coisas positivas, mas também a gente precisa reconhecer que o desafio é maior, né? O desafio, muitas vezes a gente vê negócios que não tem muita barreira de entrada e entra uma pessoa um pouco mais aventureira, né? Que pega um momento bom do mercado e o barquinho do cara anda, né? Mas nós estamos numa situação onde exige gestão, exige profissionalismo. Tem que remar, né, Walter? Então, o Mauro, eu queria até, fazendo um pouquinho de uma propaganda aqui, eu sou coordenador de um movimento que hoje reúne 52 entidades que construiu uma plataforma de produtividade compartilhada. Ninguém é dono disso. Então, eu já aqui de público, eu convido você para inscrever um case e aproveito e te pergunto, e a industrialização? Como é que você, na tua empresa, está tratando esse tema da industrialização, que, sem dúvida, é fundamental para conseguir os resultados, como você comentou? Bem, Walter, a sua colocação é perfeita. E esse exemplo do barquinho é fantástico. É exatamente o que eu quis dizer. Você está num mar revolto, onde o vento muda de direção a todo instante. Se o velejador não souber, como eu disse no início, aonde ele quer chegar e ter a certeza do seu destino, a cada mudança de vento ele vira para um lado. Ele tem que aproar para o destino dele, independente do vento, ele tem que continuar achando as alternativas, mas sem mudar o rumo.
A questão da industrialização que você falou é uma questão importantíssima. O mundo inteiro está muito adiantado na frente do Brasil, mas eu acho que nós dificilmente, tirando o processo de parede de concreto, que, vamos dizer, que é um processo mais industrializado hoje, logo em seguida vem a alvenaria estrutural, que já é um ganho fantástico do processo tradicional, mas o que me preocupa mais do que a industrialização são os processos. Eu digo o seguinte, vou dar um exemplo. Nós temos aí, mundialmente, conhecida a industrialização em aço, que ganha em velocidade, é o mais veloz. Mas não adianta acontecer igual muitas vezes acontece no Brasil. A pessoa contrata um prédio, ou um prédio pequeno, uma loja, seja lá o que for, em aço, mas esquece do processo como um todo. Aí monta aquela estrutura metálica no minuto, depois fica esperando para contratar a alvenaria, depois vai comprar o piso, depois ele vai pensar nas esquadrias. Então, mais importante, na minha forma de enxergar, para quem precisa trilhar um caminho longo até chegar a uma plena industrialização, como o nosso amigo da BNT falou, nós temos padronização de janelas, temos padronização de portas, podemos chegar a qualquer material de construção e aquilo está planejado, que os projetistas coloquem já os tamanhos de vão padronizados, como é nos nos países mais desenvolvidos e mais adiantados em termos de industrialização, em vez de botar uma porta com 2,75, eu estou só dando um exemplo, quase uma caricatura. Então, isso nós temos. Mas o processo, ele tem que ser o primeiro a vir. Nós estamos ganhando com a industrialização e por exemplo, o BIM, a industrialização ela só pode se dar. Por que ela se dá hoje só com as grandes? Porque eles têm a obra na mão. Eles sabem os tempos ideais do que ele tem. Então, ele tem que ter o BIM, ele tem que ter um planejamento. Eu aqui fazendo, como vocês vão propaganda, eu vou fazer uma nossa. Eu brinco aqui na empresa o seguinte, que o meu sonho é o caminhão com material atropelar o engenheiro na obra. Ou seja, não ter mais pedido de obra. Eu hoje saber o material que vai ser entregue em setembro, no dia 20. E o caminhão atropelar o engenheiro na obra. Agora, para isso, nós estamos caminhando, mas tem que estar na mão. E eu acho que se nós não tivermos antes uma cultura rígida de planejamento, mas rígida, partindo de dentro do empresário, dos engenheiros, se nós não tivermos ferramentas como o BIM, para que a gente tenha não só a obra na mão em termos financeiros, mas em termos de gestão, e que a gente chegue lá, a industrialização, que é fundamental, ela pode ficar talvez por um segundo tempo. Nós temos que atacar, sim, processos rígidos para que, quando essa industrialização chegar, nós pudermos utilizá-la na plenitude, com todas as suas vantagens. É aí, talvez, polêmico, mas é por aí que eu vejo. Vou aproveitar, então, o Mário, a sua colocação lá da burocracia, do licenciamento. O Mário, você saiu da... Tá me ouvindo, Mário? Opa, tá aí. Isso aí. Então, Mário, você fez aquela colocação do licenciamento, já provocou muitas perguntas no chat, mas continuando no tema que nós estamos falando aqui da industrialização, da aceleração da industrialização, nós temos um ambiente institucional, nós temos a Caixa Econômica, enfim, você tem lá como você disse, o Código de Obra Municipal, e nós temos aqui agora a ABNT como um elemento ativo desse processo. Como é que você vê esse processo de transformação, Mário? Então, eu queria até fazer respondendo a sua pergunta, já fazendo uma colocação sobre o que o Marcelo falou, ele foi muito feliz nessa questão de custos, né? Nós estamos numa nova fase no Brasil, que o Brasil era muito regulamentado pelo governo, né? E você veja que houve agora, né, uma portaria, um decreto do governo de revogaço. Então, está desregulamentando, entregando para a sociedade realizar as suas normas, os seus procedimentos, seus padrões. E a sociedade, representando a sociedade, é a ABNT, que é o Fórum Único de Normalização.
né? Então, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de fazer procedimentos, normas, porque no que o Mauro falou, a questão da industrialização, e na utilização de mais ferramentas de TI, como o BIM. Nos próximos dias, a BNT vai lançar a nova norma de biblioteca BIM, que é fundamental para essa industrialização, para a otimização dos projetos e obras. Mas eu queria dizer no que o Mauro falou, que fazer até uma caricatura, uma equação matemática aqui, né? Até algum tempo atrás, o preço final de uma habitação, por exemplo, era o custo, quando custou para o empresário, mais o lucro. Esse é o preço final. Hoje nós estamos na seguinte equação: o lucro é igual ao preço final menos o custo, né? Então, se você quer, ele falou, você precisa de escala, você precisa de diminuir o seu custo. Aonde é que existe, agora, mais especificamente, a normalização que pode minimizar o custo? Em vários locais aí, que é a normalização. Por exemplo, a racionalização, a escala, a produtividade, a industrialização, né? A coordenação modular, que tem uma norma moderna no Brasil de coordenação modular, pouca gente utiliza, principalmente os projetos que têm que utilizar a coordenação modular. Toda essa questão da burocracia, por exemplo, você tem, como eu falei, se você tem um terreno, vai construir um prédio, precisa de uma licença ambiental que leva 1 ano, 2 anos, alguém vai pagar esse custo desse terreno ocioso até ele ser construído. O próprio licenciamento de obra das prefeituras, que levam tempo para ser concedido, isso tudo é custo. Isso tudo é possível minimizar através de procedimentos, através de normas técnicas, né? E o que o Mauro falou, nós estamos numa fase de transformar o ato de construir no ato de uma tarefa de montagem, né? E montagem rápida, uma montagem desburocratizada, com a desburocratização e com normas pertinentes a essa nova fase, essa nova modernidade que é a rapidez. Nós temos exemplos fora do país, China, Japão, você leva 9 meses para planejar, fazer um planejamento e constrói uma obra em 2, 3 meses. A China fez um mega hospital agora em 15, 20 dias. Né? Como é que eles podem e nós não podemos? Né? Então, eu acho que isso, e aí tem muita gordura no custo para diminuir, para tirar essa gordura através da normalização. Mário, eu fico impressionado, né, quando fui secretário de uma comissão de normas aí, quando eu entrei no processo, já estavam há 6 anos discutindo. A gente não tem como imaginar isso agora nesse novo processo, né? Acredito que agora as próprias comissões de norma têm que ser nesse modelo de webinar. É isso? Imagina a gente poder ter essa participação mais ativa, né? Eu tenho um exemplo de alguns minutos atrás, em função de toda essa crise sanitária, né? Nós, com essa crise sanitária agora, nós vamos produzir 4 vezes mais lixo hospitalar, que é de difícil destinação. Você vai aterrar, contaminar lençol freático com lixo hospitalar, tem que ter um tratamento urgente. Como é que vai fazer esse tratamento? Nós já estamos providenciando, provavelmente em 1 semana, 10 dias, nós vamos dar uma solução para o tratamento do lixo hospitalar. Descontaminar, né, através de processos de descontaminação, que a BNT já tem normas, e fazer uma prática recomendada de como tratar esse resíduo. Quer dizer, se a gente tem, então, o Lean Construction, a gente tem que ter o Lean Standardization, né? Vamos usar esse sistema todo na construção civil. É uma nova cultura. Tem que ser. Que a gente ia ter daqui 10 anos, nós vamos ter o mês que vem. Eu posso fazer... Assim, pois não, mano. Eu só queria fazer um comentário com o Mário. Eu fiquei muito satisfeito da questão da digitalização, assim como na Caixa, claro, essa notícia dele. Mas eu acho que nós precisamos mudar um pouco a cultura da nossa engenharia, da nossa arquitetura, no sentido de ver a norma como uma barreira, como uma coisa negativa, como uma coisa impositiva. Nós precisamos transformar a norma em ferramenta e normas efetivamente produtivas, que fossem amigáveis e que fossem ferramentas para auxiliar a construção. Porque o construtor, o arquiteto, o engenheiro, ele vê o bolso.
Aí não pode ter essa noção antiga de que as normas eram punitivas e as normas eram para encarecer. Não, nós temos que ter normas e criar uma cultura de que essas normas são instrumentos em prol da construção civil, da segurança, do conforto e tudo mais. Mas essa mudança da sociedade e a sua visão, Mário, muda muito. Mauro, eu queria... Eu estou só reforçando como fazer o acesso a essas normas mais fáceis e mais baratas. Eu queria até fazer o comentário que podemos ter até a ajuda aí da Caixa, e é um item que vocês, construtores, têm um custo altíssimo, que é a questão da garantia da obra, né? Então, muitos consumidores esperam, você tem pelo Código Penal a garantia de 5 anos, né, do empreendimento, aí às vezes é 4 anos e 11 meses, o morador vem e reclama, não, e você tem um custo altíssimo para realizar essa manutenção. O que a BNT está propondo? De fazer uma norma, uma norma tipo o exemplo da garantia do carro. O consumidor só vai ter garantia se ele fizer a manutenção rotineira, a manutenção especificada pelo construtor, que é exatamente, galera, tudo bem, você não pode levar a sua habitação na concessionária, na construtora para fazer, mas há meios, inclusive de certificação de peritos, que podem ir rotineiramente lá, a cada 3, 4 meses, verificar se o proprietário fez aquela manutenção recomendada pelo construtor, e aí, ele, se tiver problema, ele tem a garantia. Quer dizer, então, que a gente agora tem que falar em padrão. Se a gente quer falar de industrialização, a gente tem que ter padrão. Padrão vai indicar medição de indicadores, ou seja, controle financeiro, controle de processo, padronização para ter incorporado ao BIM. E eu queria, então, Alexandre, que você, dentro dessa linha, falasse da importância da Caixa e da facilidade que as construtoras teriam ao entender esse padrão, né? Olha, vamos fazer normas boas, vamos aplicar elas, como o Mauro colocou muito bem. Mauro, você aplica BIM lá, não aplica? Tem muitas perguntas aqui perguntando se já está na hora de aplicar BIM. Lá a gente já fala disso há quanto tempo, né? Nós já passou a hora. Como é que essa questão do BIM lá na visão da Caixa? Alexandre, fala para a gente desse aspecto operacional. Isso. Obrigado aí. Muito boa essa colocação. É uma oportunidade de falar um pouquinho que a Caixa tem um produto que é antigo, que todos, né, que atuam com a Caixa já ouviram falar, pelo menos, que é o selo Casa Azul. Nós, reformulamos todo o programa, né, a área de engenharia da Caixa coordenou todo esse trabalho, e nós estamos começando uma implementação em produção do novo selo azul da Caixa. Então, ele, na verdade, tem uma grande diferença de como antigamente enxergava-se o selo azul para essa nova fase do selo azul. Ele era muito mais engessado, muito mais focado apenas em questões de sustentabilidade. E agora ele passa a ser muito mais dinâmico e, além de sustentabilidade, ele vai entrar numa avaliação de gestão de obra, uma avaliação de projetos, ele vai ser mais dinâmico, permitindo o acesso ao selo azul, não apenas sob condições já pré-estabelecidas, mas avaliando a proposta que o empreendedor traz para aquele seu negócio, vai englobar toda a parte de segurança do trabalho, enfim, e a gente vai dar usabilidade para ele, vamos trazer benefícios. Então, aquele empreendimento que passe, que tenha o selo azul, e ele tem, na verdade, é uma questão só agora da gente implementar em produção durante o ano de 2020, isso será uma grande volta. Ele vai ter gradações aonde ele vai permitir que o benefício de um empreendimento que seja carimbado com selo de qualidade, Casa Azul da Caixa, ele leve, inclusive, benefícios à pessoa física que está comprando. É porque nós teremos a convicção maior de que, por exemplo, aquele projeto é um projeto que não tende a nos dar problema, por exemplo, no pós-entrega, entre outras questões. Assim como, dentro dessa mesma premissa, a gente tem também estudado para poder fazer com que a gente permita desburocratizar a relação com aquele cliente que tem histórico conosco. Então, uma construtora, um empresário, que ele já construiu 200 unidades de moradia, ou uma construtora que já construiu 30 projetos conosco, por que muitas vezes eu vou ter que exigir dele a mesma documentação
fazer as mesmas exigências burocráticas de alguém que está trazendo o seu primeiro projeto. Então, a ideia é que a gente tire uma série de amarras de todo esse processo para a gente poder avançar nesse novo momento que a gente precisa tanto automatizar os nossos negócios. Eu acho, o Alexandre me permite aí... O áudio, Walter ia falar? Áudio. Eu estou falando, pode? Não, o Walter ia comentar alguma coisa, mas diga lá, Mauro. Não, é porque o Alexandre está comentando uma coisa que é uma questão, a gente às vezes encontra lá na CEBIC, né, e nas reuniões e em outros palcos, é exatamente isso. É igual o crédito, igual o cadastro negativo e o cadastro positivo. Poxa, você tem uma empresa que mal usa o dinheiro do PJ, nunca tem problema, entrega as obras todas adiantadas, não tem um senão. Vai aprovar um projeto, fica 6 meses, 4 meses, 5 meses. Então, eu acho que você está falando, Alexandre, novamente, é música para os nossos ouvidos. E outra coisa que é mais importante do que servir a uma ou outra construtora boa é que você se torna meta para as outras. As outras começam a ver, poxa, mas o cara tem vantagem lá, por que eu não tenho? Isso acontece muito com as grandes. Essas grandes empresas de bolsa, elas têm plataforma isolada, separada, o deles é tudo mais rápido, e eu não vi se eles constroem tão bem quanto a gente. Então é limitado pelo coisa. Por que não pode se tratar isso pelo lado da qualidade? Eu acho que o Alexandre está de parabéns, Alexandre, e a Caixa novamente, para mudar essa visão, como vocês estão mudando dezenas de visões da Caixa, sempre para o bem. Eu acho que é um grande ganho para a construção civil, não para as empresas, mas para o Brasil como um todo. Marcelo, nós vimos aqui diversas perspectivas, né, da possibilidade dos ganhos que a gente tem aí na mesa, digamos assim, né? Agora, do ponto de vista assim do empreendedor, né, do investidor, do empreendedor, a gente comentou os barquinhos, a visão dos barquinhos é muito a visão do gestor, digamos assim. Mas vamos olhar isso de um ponto de vista de um empreendedor, do investidor. Eu estava vendo um dia uma palestra e uma pessoa estava comentando o seguinte, uma pessoa que frequenta diversos conselhos, ele falou assim, o empreendedor olha problema, porque aonde tem problema tem uma oportunidade. Então, eu acho que até para fechar um pouco aqui o nosso... essa nossa conversa aqui, como é que você, de um ponto de vista de empreendedor, vê esse conjunto de problemas e de oportunidades que a sociedade brasileira tem hoje? Olha, assim, falando do ponto de vista do investidor, do lado mais selvagem, né? Realmente, a selvageria traz negócios assim, se você quiser comprar um negócio hoje, né, é a melhor hora de comprar negócios espetaculares, excelentes, né? Então, porque tudo vai passar, né? Então, se você olhar, imaginemos que o planeta Terra vai continuar sem turismo, né? Alô? Caiu? Oi? Não, pode continuar. Tá. Mas o planeta Terra não vai continuar sem turismo. Eu moro em Copacabana, o Copacabana Palace está fechado aqui, do lado da minha casa, aqui está fechado, né? Então, não que o Copacabana Palace esteja à venda, né? Mas assim como o Copacabana Palace, aqui no Rio de Janeiro tem 20 empreendimentos, 20 hotéis de alto nível absolutamente fechados, né? Quando a gente olha para o mercado de capitais, empresas que mexem com o turismo valiam 60, estão a R$10, né? Então, isso em todos os segmentos de negócios estão passando por essa turbulência e tem coisas espetaculares. Se você tiver, vamos dizer assim, um sangue frio para olhar que os negócios vão continuar sendo os mesmos, só a gente precisa dar uma injeção de transformação que eles vão ser melhores ainda, né? E se você tiver capital para investir nesse momento, porque, assim, o sujeito que pensa para daqui a 2 anos e tiver com capital agora, ele faz uma festa, porque
faz a festa, porque o negócio tá de graça. Está de graça, né? E mesmo quem não está à venda, tem que conversar porque está à venda. O cara liga a televisão e ele vende qualquer coisa. Entendeu? Então, eu acho que o momento é muito bom para pensar em um ano como é que vai estar o país, né? E, em cima disso, tomar decisões racionais, né? Esquecer o emocional, colocar um pouco o emocional de lado, né? Tentar raciocinar sozinho, inclusive, porque se você tentar bater papo com alguém e esse alguém, né, tiver contaminado, e a maioria das pessoas estiver contaminada, você não vai fazer. Não adianta, você não vai fazer, né? Porque, assim, está todo mundo numa autoestima muito ruim, né? E o momento assim, se você quer investir, o momento é de autoestima, de muita autoestima, porque negócios muito bons e negócios que podem ser transformados com toda, assim, eu vejo em material de construção, no caso do varejo específico, a coisa é muito boa de ser transformada, é muito boa de crescer, e isso em todos os segmentos. Então, eu te diria que isso tudo vai passar, né? E quem quiser investir, é melhor correr, porque os mercados já estão acordando, os mercados lá fora já acordaram, né? Se você pega o mercado europeu já acordou, está saindo fora, né? A China já saiu, a China tem um modelo um pouco diferente, né? A gente não dá para comparar muito, mas eles têm um modelo, tudo bem, esconde alguma coisa aqui, esconde alguma coisa lá, mas eles já saíram dessa brincadeira toda. O Brasil vai ter uma explosão aqui dentro, com esse dólar do jeito que está. A gente já é exportador, a gente tem uma safra espetacular que está vindo, a maior safra da história do país. Isso vai movimentar toda uma economia disposta a construir, disposta a reformar, porque isso vai distribuir dinheiro para tudo quanto é canto. Então, é só a gente ter calma, tudo vai passar, e se quiser investir, a hora é agora, porque daqui a 3 meses vai ficar assim, meu Deus do céu, por que eu não fiz naquela hora? Por que eu não fiz naquela hora? Tem que fazer agora. Levanta. Ô Marcelo, deixa eu só dar você me fez lembrar uma passagem minha que lá para 2016, 2015, quando estava naquela crise, as pessoas diziam, mas nós temos 14% de desempregado. Eu dizia, não, eu tenho 86% de empregado. É diferente. Exatamente. Exatamente. Todo mundo fala assim, pô, esse mundo está perdido. Estão casando, estão vestindo. Mas pô, tem tanta gente que faz violência aqui e ali. Eu falo assim, tem mais gente boa do que ruim no mundo. Então, pô, é a mesma coisa. Nossa, é muito mais honesto, exatamente. É muito mais gente honesta do que... É importante... Desculpa. Não. O que eu estou achando muito bacana aqui no nosso evento, porque isso não é um evento de polianas, né? Nós não estamos aqui... assim... Aqui é tudo gente experimentada, né? Nós não estamos aqui com meninos no jardim da infância sonhando com um mundo. Nós estamos falando da realidade e nós estamos vendo ações aqui, perspectivas, atitudes que conduzem a gente a um novo momento, né? Eu estava até participando do webinar e falo, por exemplo, a casa, né? A casa está ressignificando, né? Ela está sendo valorizada nesse período, né? Todos nós aqui, de alguma forma, estamos, né, não só como pessoa física, mas nós estamos ligados a esse mercado de casas, né? Tem lá um dado que é que a gente sempre brinca lá dentro da associação, que é uma disputa de renda que existe na sociedade, né? Quanto de dinheiro vai para a reforma, né? Que é um mercadaço da loja de materiais de construção ou da nova habitação aqui, né? Do financiamento da Caixa, né? Da possibilidade da gente mudar o jeito da gente licenciar. Então, nós estamos falando aqui de realidade. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós não estamos aqui tentando passar imagens falsas. Nós estamos falando que o mundo é duro, que de fato ele é duro, mas
ele é um mundo cheio de oportunidade para aqueles que têm competência. Né? Principalmente o Brasil. Exatamente, Meu Deus do céu, o Brasil... Eu tenho 4 estados que eu não conheço do Brasil, que é Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. O resto eu conheço. Meu Deus do céu, toda vez que alguém diz assim, eu tenho cidadania portuguesa, toda vez por que você não vai para a Europa, morar na Europa? Eu falo, rapaz, tá maluco, rapaz? O Walter falou uma coisa interessante, por exemplo, nós aqui, tudo que eu falo, quem me conhece, alguns já me conhecem, é exatamente o que ou nós já vivemos ou nós praticamos. Então, é o que você falou, não tem otimistas, mas é a pura realidade. Eu poderia fazer uma colocação, Walter? Opa! Assim, até com a experiência que estamos tendo agora, é exatamente no que vocês estão dizendo. O brasileiro é criativo, ele supera crises de uma maneira tão rápida, tão fantástica. Eu vou lhe contar uma coisa. O Brasil, a partir da semana que vem, será autossuficiente em máscaras. Não vai precisar trazer mais máscaras da China. O governo baixou a alíquota de importação de máquinas, grandes empresários, grandes empresas trouxeram essas máquinas, já estão fabricando pequenas costureiras. É uma coisa incrível como estão as costureiras, do modo artesanal, fazendo máscaras. Você compra em padaria, pendurado ali no caixa, junto com os isqueiros, com o fósforo, tem máscara já sendo vendida. E vou lhe dizer mais, em menos de 30 dias, aí até o dia 15, nós teremos também, não vamos depender de importação de respiradores da China, pela capacidade, pela criatividade do brasileiro de superar crises, como o Marcelo falou da época dele, de 80, de mudar o preço 3 vezes por dia. Né? Essa criatividade, essa capacidade de superação, e isso também nós temos na construção civil. A gente nota a questão, né, o tom desse webinar que nós estamos encerrando é a oportunidade. Não é isso? Eu creio que se nós pudermos ouvir uma palavra, nós estamos vendo a nova construção, é uma oportunidade. Este foi o 5º webinar dessa série. Não significa que nós não faremos outros com outros temas, mas esta série se encerra tentando indicar caminhos, né, de como sua empresa deve agir. Se você perdeu algum desses webinars, entre lá no nosso canal, coloquei o link ali, Todos pela Construção. Também estamos promovendo 100 cursos online, uma maratona. Hoje concluímos o curso número 43. Ainda temos vários pela frente, você pode participar, né? Convido todos também. E eu quero agradecer a todos que participaram aqui no Todos pela Construção. Alexandre, muito obrigado, você, Caixa Econômica, por essa dedicação, suas palavras aí, muito boas. Quero agradecer também ao Mário, nome da BNT, aí representando, né, Mário? É muito bom saber que nós estamos caminhando nessa linha de normalização para facilitar, né? Facilitar. E Mauro também, né? Essa experiência que compartilhou conosco, sua da CEPLAN, essa região onde quem põe a mão na massa de quem está no dia a dia, e Marcelo sempre mostrando essa linha que nós podemos perseguir, né? Walter, também quero agradecer aí a parceria da ABCP na realização deste grande empreendimento, junto com o Sebrae Nacional, junto com a Construliga, e nós da Etos, nós queremos dizer que estamos juntos, todos, pela construção. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e nos vemos em breve. Até logo. Obrigado a todos. Valeu.